Bom dia, bom dia! Começamos mais um programa Conexão com Deus. Hoje, sexta-feira, 11/7/2025. Estamos chegando para esse programa abençoado de toda segunda-feira e sexta-feira. Chegamos com alegria, porque o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é a nossa força. Ele nos alegra nessa manhã e agradecemos a Ele, então, já por mais um dia de vida que Ele nos concede, dia esse, aonde nós já agradecemos a Ele através de oração e agora estamos aqui a serviço do nosso Rei, o nosso Deus, o nosso Criador, levando até você internauta, nesta manhã, a palavra do Senhor, palavra essa viva, palavra essa eficaz, palavra essa que não volta vazia, e sempre aqui o programa Conexão com Deus, trazendo aqui temas importantes e também falando sobre aqui as parábolas do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus nos deixou através das parábolas, nos ensinando. Então, nessa manhã, estamos chegando aqui através do estúdio do Correio do Lago, estamos com a live ao vivo pela essa manhã de sexta-feira. Quero cumprimentar, então, todos vocês que nos ouvem aqui com a paz do Senhor. Hoje já vamos começar com o versículo do dia. Vamos meditar aqui então na palavra do Senhor, palavra que o Senhor deixou através aí de homens inspirados pelo Espírito Santo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, a palavra do Senhor diz assim: E disse Deus, façamos o homem à imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Este versículo estabelece a base da masculinidade bíblica ao afirmar que o homem foi criado à imagem de Deus, compartilhando de sua natureza e propósito. Então, eu quero trazer um tema hoje, e esse tema fala sobre a masculinidade cristã, segundo a Bíblia. Então, vamos aqui a esse tema tão importante da criação do homem, né? Deus criou o homem, e esse tema tão importante, a masculinidade cristã, segundo a Bíblia. A masculinidade cristã, segundo a Bíblia, envolve ser um homem que vive em conformidade com os princípios e valores encontrados nas Escrituras, buscando a semelhança de Cristo em sua vida. Isso implica em liderar com amor e sacrifício, proteger a família, ser forte, corajoso e íntegro, além de buscar a santidade, o serviço a Deus e aos outros. Na Bíblia também encontramos diversas histórias inspiradoras de homens que demonstraram fé, demonstraram obediência e coragem diante de Deus e dos desafios da vida. Alguns exemplos notáveis incluem Abraão, considerado o pai da fé, Moisés, líder que libertou o povo hebreu, Davi, o rei, pastor e guerreiro, e Paulo, o apóstolo que espalhou o cristianismo por todo as nações, né? Então, a palavra do Senhor, vamos falar aqui desse primeiro personagem de Abraão. Abraão, conhecido como o pai da fé. Abraão é um exemplo de alguém que confiou em Deus, mesmo em meio à incerteza. Deus o chamou para deixar sua terra e seguir para uma terra desconhecida. E Abraão obedeceu sem hesitar, demonstrando uma fé inabalável. Então Abraão demonstrou realmente que confiava em Deus, porque quando Deus disse para ele: olha, Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para uma terra longínqua que eu te mostrarei. Amados, é a mesma coisa que Deus falar com você: olha, sai daqui e vai para um lugar onde você não conhece, sai do meio da tua parentela, sai do meio dos teus conhecidos e vai para uma terra longínqua. Isso é você acreditar. E Deus sempre estava com Abraão. E Abraão, ele tinha uma fé, tinha uma intimidade muito grande com Deus. Então foi um exemplo, por isso que Abraão, ele é considerado a nós o pai da fé. Através de Abraão, essa fé inabalável, essa fé
que, né, agradava a Deus. E a Bíblia fala que quem não tem fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa fé em Deus, quando nós exercemos, ela é uma fé inabalável, é uma fé que realmente alcança Deus. E você, através da fé no nosso Deus Todo-Criador, né, você pode alcançar os teus milagres, pode alcançar as tuas vitórias. Eu sou um exemplo bem claro de um homem de fé e alcancei muitas vitórias através desse Deus, através da minha fé inabalável, sempre acreditar, porque muitas vezes um milagre ele é gerado quando nós somos levados a um desafio e aonde nós não temos saída, não tem solução para aquele problema. Aí nós exercemos a fé e aí o milagre é gerado através do nosso Deus. Então Deus ele permite nós. E Abraão, ele, né, foi ali convidado então para ir a uma terra longínqua e ele confiou em Deus e ele deixou seus parentes, deixou sua família e obedeceu à vontade do Senhor. Moisés também um líder importante. No Antigo Testamento, Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Ele enfrentou desafios e perseguições, mas manteve-se fiel a Deus e liderou seu povo rumo à terra prometida. Também um personagem muito importante, né? Da criatura de Deus, de um homem corajoso, um homem forte, um homem líder, né? E ele foi escolhido para libertar o povo. Né? Teve uma missão muito importante, o povo de Israel que estava na escravidão do Egito, e ele enfrentou os desafios, as perseguições, mas manteve-se fiel a Deus e liderou o seu povo rumo à terra prometida. Então, Moisés, aí um homem por excelência, um homem líder, um homem que Deus escolheu para liderar o seu povo. Davi também, rei de Israel. Davi foi um homem de fé, coragem e poesia. Ele enfrentou o gigante Golias com fé em Deus e se tornou um líder admirado. Davi também compôs muitos salmos, expressando sua devoção e relacionamento com Deus. Então Davi, né, foi o rei Davi. Até hoje, eu estive lá em Israel em 2023 e Davi, ele até hoje ele é exaltado como o melhor rei que Israel teve, né, amados? Tem ali a casa de Davi, aonde nós a visitamos, e Davi foi um homem de muita fé, um homem de muita coragem, e tem muitas poesias, né, aonde Davi escreveu. Ele foi escolhido rei segundo o coração de Deus. Deus escolheu Davi porque conhecia profundamente o coração de Davi, né? Porque o nosso Deus, ele sonda e conhece o nosso coração. A Bíblia fala: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu não conheço o meu coração, somente Deus conhece o meu coração, só Deus conhece o teu coração. Então ele sonda e nos conhece. Talvez você não conhece o teu coração, e a Bíblia fala que enganoso é o coração. O coração pode nos enganar, mas não pode enganar a Deus, que é o detentor desse conhecimento do mais íntimo, do órgão mais importante que existe em nós, que é o coração, porque ali passa todos os sentimentos, né? E Deus sonda e conhece o nosso coração. Então Davi, ele foi escolhido rei de Israel, né? Foi um homem de fé, de coragem e poesia, né? E um relacionamento muito íntimo com Deus. Então Davi, até hoje, é um exemplo de homem de coragem, um homem de fé, um exemplo para a nação de Israel. Paulo, um dos apóstolos de Jesus, Paulo foi fundamental na propagação do cristianismo. Ele viajou por várias regiões pregando o evangelho e escrevendo cartas que se tornaram parte do Novo Testamento. Paulo demonstrou grande dedicação e amor por Cristo, apesar das dificuldades que enfrentou. Então, Paulo também, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja. Paulo, ele era letrado, Paulo era um advogado, era doutor, conhecia, né, e perseguia ali a igreja de Jesus Cristo. Mas um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus, e aí ele foi transformado, foi impactado,
e de perseguidor ele passou a ser perseguido, mas Paulo foi responsável, né, e se dedicou, né, com grande amor por Cristo, apesar das dificuldades que ele enfrentou, mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi fundamental na propagação do cristianismo. Então, Paulo, ele, através ali desse amor, dessa dedicação, ele conseguiu levar, sim, o ensinamento da palavra de Deus, e hoje, por isso, nós somos cristãos, nós cremos no Senhor Jesus, né? Esse Jesus que teve encontro com o apóstolo Paulo. Outros homens notáveis. A Bíblia também apresenta histórias de outros homens que se destacaram por suas ações e fé. Como Enoque, a Bíblia diz que Enoque ele foi arrebatado, ele não conheceu a morte. Por que que ele foi arrebatado? Porque ele conheceu a morte? Porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, andava reto, fazia a vontade do Senhor, e ali o Senhor deu o privilégio a ele não experimentar a morte, foi arrebatado para deixar um exemplo que também a igreja do Senhor, ela vai ser arrebatada através do Senhor Jesus, do Filho amado, e nós estamos esperando esse arrebatamento. Enoque, que andou com Deus e não se experimentou a morte. José também um exemplo de perdão e liderança, né? José que perdoou ali os seus irmãos que venderam ele, né? Venderam José, mas bem os irmãos dele nem sabiam que vendendo José, José se tornou ali o governador do Egito, e quando estavam passando pela pior crise alimentar da região ali do Oriente Médio, Israel e as demais regiões, Egito, ele ainda era um país que produzia e estava na sua governança através ali do Egito, de José, que fez um estoque muito grande, e aí os seus irmãos vieram até o Egito e não sabia que José era o governador de Egito, e ali teve um encontro e perdoou seus irmãos, todos eles que fizeram mal a ele, e liberou perdão, né? E ele era um grande líder. Então José é um exemplo também de homem, né, com liderança, homem sábio, homem inteligente, né? Então é admirável a passagem de José. Outro homem notável, Daniel, um profeta que enfrentou desafios em um ambiente hostil, né? Você bem sabe que Daniel, né, e ali os outros 4, né, foram levados ali à Babilônia, e ele enfrentou ali, né, um ambiente hostil, aonde ali o rei decretava, né, muitas vezes uns decretos para que adorasse a ele como o rei, né, fez estátua, mas José ele não quis ser um adorador, mas só adorador de Deus. Então também Daniel, um profeta que enfrentou desafios em um ambiente hostil, mas Deus o abençoou e Deus honrou a fé de Daniel. Então essas histórias que eu estou trazendo aqui, né, para mostrar, né, e demonstrar a importância da fé, da obediência, da coragem na vida de um homem cristão. Então, um homem cristão, um homem, né, masculinidade, né, quando fala, são isso, é homem de fé, homem de exemplo, né, homem de liderança, homem de coragem, né, amados? E é isso que a Bíblia nos ensina, é isso que a Bíblia descreve, o homem, né, que é um verdadeiro cristão, ele demonstra isso, né? Eles também, ela fala sobre que diante das dificuldades é possível encontrar força e propósito em Deus. Então a Bíblia descreve, né, conforme os relatos aqui, esses homens, esses personagens, um homem ideal, como aquele que busca Deus de todo o coração, é justo, é íntegro, amoroso, trabalhador, além de proteger e cuidar de sua família. Ele deve ser um homem de coragem, firme na fé e que vence o mal com o bem. Então, é importante isso para você descrever o homem ideal que a Bíblia relata, né, amados? No mundo hoje que nós vivemos aí, né, muitas divergências, né, hoje entre homens e mulheres, mas Deus ele olha realmente para que ainda existe tanto mulheres como homens,
E eu quero trazer aqui no próximo tema também sobre a importância da mulher, né? Hoje estou trazendo aqui a importância do homem para Deus, mas a mulher também tem um papel fundamental, né, na criação de Deus. Então, hoje estou trazendo o papel do homem, o homem que Deus criou, que Deus formou para ser um líder, para governar a casa, para ser um homem de coragem, para enfrentar, para ser um homem batalhador, um homem de fé, né? Que vence o mal com o bem. Então, é importante isso. Aqui estão alguns versículos que descrevem o homem ideal, que a Bíblia relata, né? As características de um homem ideal. Deus, ele vê o homem ideal, por isso, o exemplo disso, um homem que deu exemplo para nós foi Jó, né? Jó era um homem ideal para Deus, era um homem temente, um homem que andava em retidão, enfrentou várias situações, perdeu tudo que tinha, mas ele não negou Deus, não negou o Deus Criador. Até a sua esposa disse para ele: olha, Jó, tu está vivendo tudo isso, abandona teu Deus e morra. Mas ele era um homem ideal para Deus, porque Deus sondava e conhecia o coração de Jó, homem íntegro diante de Deus e diante da sociedade, e deu exemplo de fé, perseverança. Então, o exemplo ideal foi Jó, né? Então, quais a característica desse homem ideal que a Bíblia nos está relatando nessa manhã? Primeiro, temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O homem ideal, ele precisa temer a esse Deus, ao nosso Criador, o Deus Criador de todas as coisas. Então, passa pelo temor. A Bíblia fala que nós não temos que temer a homens, homens que matam, né? Homens cruéis, profanos, mas nós temos que temer a Deus, o nosso Criador, aquele que tem poder para matar e também para lançar nós no inferno. É isso que nós temos que temer, o Deus Criador, o Deus que formou nós lá no ventre da nossa mãe. Então, esse temor não é ter medo de Deus, é temer sabendo que esse Deus, nós precisamos ter uma reverência, né? Um amor, porque ele é o nosso Criador, é o que formou todos nós desde o ventre ali. O processo da criação é tão lindo, tão maravilhoso, e nós somos formados, gerados ali no ventre da nossa mãe. Deus nos cuidou, nos formou cada órgão, então ele é o nosso Criador. Por isso que quando nós precisamos, nós temos que clamar a esse Deus. Então, esse é o temor, é o princípio da sabedoria. Quem teme a Deus é sábio, o Senhor da sabedoria, da inteligência, da visão, para que nós possamos ser abençoados. Outra característica do homem ideal para Deus é a integridade. O homem justo anda na sua integridade, feliz, os seus filhos, né, depois dele, né? Então, o homem justo anda na sua integridade, felizes com seus filhos, depois, claro, do nosso Deus. Então, a justiça, o Senhor também, a característica de um homem ideal é a justiça. O Senhor ama a justiça e não aborrece a retidão, mas os ímpios ele destrói. Também um homem ideal tem que ter amor, né? A Bíblia fala que amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, proferindo-vos honra uns com os outros. Também Deus, ele tem as características do homem ideal, o trabalho, né? O homem precisa ser um trabalhador, né? Um homem que se esforce. E aqui em Deuteronômio diz aqui: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus é o que vai conosco, não vos deixará e nem vos desamparará. Então, você precisa ser um homem de coragem, um homem, né, de fé, um homem realmente que busca Deus. E o trabalho é aquele que furtava, não furta mais, antes trabalha, fazendo o que as mãos, o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, essas são as características do homem ideal. Maturidade também entra aqui, né? O homem ideal, ele precisa ter maturidade, né? A Bíblia relata aqui em 1 Coríntios 13:11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, deixei as coisas de menino,
Olha a importância deste versículo, né? Quando eu era menino, eu falava como menino. Então, chega um tempo da nossa vida que nós não podemos mais ter essa meninice em certas decisões das nossas vidas. Nós temos que ter essa consciência, né? Então, isso se chama maturidade. Chega um tempo da nossa vida que precisamos ser maduros para tomar decisões importantes da nossa vida. Então, também faz parte do homem ideal, as características do homem ideal para Deus. Então, aqui o homem ideal também, uma das coisas mais importantes, e Jesus demonstrou isso, foi a humildade. O homem ideal para Deus precisa ser humilde. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Olha a importância disso. Então, a mansidão, a pessoa que é mansa, a pessoa que é humilde, elas vão herdar a terra ainda, né? Você pode ver que todo valente, todo aquele que fala para os cotovelos, que fala palavras frívolas, palavras que não edificam, que usa às vezes meio de comunicação para falar mal, para falar tantas coisas ruins, né? A Bíblia fala que tem um ditado popular que a boca fala que o coração está cheio. E o coração não pode estar cheio de maldade, falar muitas besteiras, né? Falar tantas palavras que destrói uma sociedade, que destrói um projeto. Então, nós temos que ser sábios. Palavras frívolas não devem estar no nosso coração e nem na nossa boca. Por isso, nós devemos ser mansos, humildes, porque o nosso Senhor Jesus, ele foi o exemplo de humildade, de mansidão, né? Porque Jesus, ali, quando acusaram eles, e a Bíblia fala que ele foi levado como ovelha muda ao matadouro. Ele não abriu a boca, mesmo que os seus opositores, mesmo aqueles que o acusavam, mesmo sabendo que ele estava indo pela crucificação e morte de cruz, ele tinha aquela mansidão, ele ficou ali calado, ele foi manso, e ele venceu o propósito que Deus havia dado a ele. No terceiro dia ele ressuscitou. Então, por isso que a palavra está dizendo, né? Aqui, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus 5,5. É importante isso. Então, você será uma pessoa calma, uma pessoa sábia, né? Tudo no seu tempo, né? Confiando, Deus vai dar sabedoria e nós vamos vencer todos os problemas e ainda vamos herdar a terra. Então, amados, também é importante aqui nas características de um homem ideal, aqui papéis. Aqui fala sobre marido, pai e líder, né? Então, nós vamos entender aqui, marido é o papel ideal aqui, as características do homem ideal para Deus. Diz aqui Efésios 5:25, fala sobre o marido, sobre o esposo, né? Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha a importância aí, então, dos maridos, dos esposos, né? Amar as suas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Então, se você tem um relacionamento aí com a tua esposa, se um dia você disse um sim para ela, você convidou ela a ser a sua esposa, né? Pediu a sua mão, colocou uma aliança no dedo, é uma aliança, e essa aliança não pode ser quebrada. Então, existiu um amor ali, que esse amor possa ser cultivado, né? Para a eternidade. Então, os casais, né, precisam se amar, precisam, né, viver mais um para o outro, né? Porque sabia que o seu esposo é mais importante que seus filhos? É mais importante porque você passa a ser uma carne só. Então, é importante, né, tanto o esposo como a esposa saber que precisamos amar os nossos cônjuges, amar a esposa, amar o esposo, para que possamos ter uma vida realmente como Cristo amou a igreja, né, amados? Se entregou por ela. Então, nós temos que se entregar para nossa esposa como marido, né, amados? E fazer o papel que o Senhor diz que é o homem ideal, que é amar as nossas esposas. Papel de pai também. Aqui diz em Efésios 6,4: E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na disciplina e da demonstração do Senhor. A importância do papel de pai, né? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos,
mas criai na disciplina e na demonstração do Senhor. Então, todo pai ele precisa ser sábio e ter a direção de Deus para criar seus filhos, porque os nossos filhos, na verdade, não são nossos, é um presente que Deus deu para nós cuidarmos. Nada é nosso, na verdade, né? Aqui tudo é passageiro, mas esse período que Deus nos dá com nossos filhos, né? Deu um presente para nós, quem gosta de criança, Deus deu um presente para nós cuidar e amar os nossos filhos. E nós cuidando, né? Então nós não devemos provocar a ira dos nossos filhos, mas se educar eles com sabedoria, na direção, né? Ensinando eles as coisas corretas da vida. Ser um líder também é as características para Deus de um homem ideal. Ora, é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, temperado, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, todo líder, como pastor, qualquer líder precisa ser também um exemplo, né? Porque ele está liderando. E os exemplos nós tivemos aqui na Bíblia. Então, ser líder e o homem ideal para Deus é necessário, então, né, que não sejamos uma pessoa irrepreensíveis, né? Uma pessoa que tem que ser temperada, uma pessoa que tem que ser sóbrio, ordeira, hospitaleira e apto para ensinar. Então, que nós possamos entender aqui qual é o homem ideal para Deus. Deus procura esses homens. Muitas vezes a gente acha que não existe, mas existe, né? Pessoas realmente que têm esse temor, têm, né? Essa sabedoria de conduzir e agradar a Deus. O homem ideal, então, na Bíblia não é perfeito, mas um homem que busca a Deus, vive em retidão, ama o próximo e cumpre seus deveres com responsabilidade e amor. Então, perfeito é só Deus, né? Então, encontrar um homem perfeito é difícil, mas encontrar um homem que busca a Deus e vive em retidão, que ama o próximo e cumpre seus deveres, tem muitos homens aí, né? Tanto que tem essa responsabilidade. Então, segundo a Bíblia, um homem deve ser forte, corajoso e justo. Além disso, a Bíblia enfatiza a importância da liderança, amor, integridade e cuidado com a família. Um homem bíblico também deve ser vigilante, fiel, persistente e, acima de tudo, amoroso. Então, essas características aí, amados, são de um homem ideal para Deus. Força e coragem. A Bíblia encoraja os homens a ser fortes e corajosos, não apenas em momentos de grande batalha, mas também nas pequenas decisões do dia a dia. A força e a coragem vêm da confiança em Deus e de seguir seus ensinamentos. Justiça. O homem justo é aquele que cumpre a lei de Deus e age com integridade em todas as áreas da vida, tanto em questões cíveis quanto religiosas. Ele busca a santidade e se esforça para agradar a Deus. Liderança e amor. A Bíblia descreve o homem como líder da família, responsável por proteger, cuidar e guiar seus entes queridos nos caminhos do Senhor. Ele deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja e criar seus filhos com amor, disciplina e instrução. Outras virtudes, né, de um homem, além das qualidades mencionadas, a Bíblia associa aos homens a virtudes de ser irrepreensível, temperado, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto a ensinar. Ele também deve ser moderado, inimigo de contendas e não ganancioso. Em resumo, a Bíblia apresenta um modelo de masculinidade que combina força, coragem, justiça com amor, liderança, integridade. Um homem bíblico é aquele que busca agradar Deus em todas as áreas da vida e que cuida daqueles que lhe foram confiados. Então, estou apresentando aqui, né, o que Deus fala sobre a masculinidade do homem, o que é ideal para ele, o que ele criou, né? Ele criou primeiro Adão como homem, né? Então, isso significa a masculinidade do homem para Deus. O homem ideal é o homem que anda segundo a vontade dele. Então, para que vocês possam compreender, né? Então, são temas assim que nós trazemos para que você possa compreender a criação de Deus. Nós estamos trazendo temas aqui importantes que a Bíblia relata
para você possa compreender o que Deus realmente ele planejou, o que ele quis para o homem, o que ele quis para a mulher. E no próximo programa, na segunda-feira, eu estarei trazendo também aqui a importância da mulher. São dois temas importantes, né? Hoje eu estou trazendo sobre o homem, a masculinidade do homem, segundo o que Deus criou, mas quero trazer também aqui um tema importante sobre a mulher, né? Mulher é importante, né, nessa criação, no que Deus formou. Então, nós devemos, então, trazer esses assuntos para que também as pessoas possam compreender, né, o que Deus tinha em mente, o que Ele criou, e Ele sempre quis o melhor para todos nós. Amados, estamos chegando já ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade que Ele nos concede de poder trazer aqui, através desse programa, o programa Conexão com Deus, temas importantes para a tua vida, parábolas importantes que o Senhor Jesus deixou para nós, e estamos aqui para transmitir a você, para que você possa ter esses conhecimentos. Quem sabe você não teve oportunidade de ouvir, mas aqui você tem, né? Através aqui, então, do Correio do Lago, através do programa Conexão com Deus, você tem essa oportunidade de você conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada, do que a Bíblia fala, do que a Bíblia ensina, para você também, né, fazer uma autoanálise, uma reflexão, se você está correto, se você está errado, para que você possa tomar aí uma decisão, uma posição, quem sabe de mudança de caráter, quem sabe você não está trilhando e não está sendo, né, o que Deus deseja, né, muitas vezes, porque é a vontade de Deus. Então a gente só procura aqui ensinar para que você possa compreender o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Eu quero agradecer então a todos os internautas dessa manhã, são 9h03. Estamos encerrando então o programa dessa sexta-feira e quero já agradecer aqui os nossos parceiros, os parceiros que aí nos ajudam nesse programa. Primeiramente, falar da Rainha para Moldados, né? A Rainha para Moldados, que fica ali em Pato Bragado. Eu sou representante comercial da Rainha para Moldados. E você que precisa aí de aviários, chiqueirões, você que precisa aí, quem sabe, de um pré-moldado para vaca leiteira, quem sabe você precisa aí de um barracão aí para colocar aí os seus implementos agrícolas, né? Você empresário que precisa aí de um barracão industrial, a Rainha Pré-Moldados tem a oferecer você orçamento, né? E melhores preços, e aí também condição para que você possa adquirir o seu barracão. É uma estrutura aí que uma estrutura de primeira qualidade, e nós procuramos atender para que o nosso cliente saia satisfeito. Então procure a Rainha Pré-Moldados. O meu telefone é 045 9954 7626. Pode falar com o Claudemir, né? Nós somos representante aqui da Rainha Pré-Moldado na região. Então, que você também possa, aí, a hora que precisar de orçamento, a Rainha Pré-Moldados está à disposição. Também, outro parceiro que está conosco é a CJ Administradora Imobiliária. Fica ali na Avenida Paraná, 2162. Eu sou o proprietário, Claudemir Martins, e nós estamos aí, então, intermediando compra, venda e principalmente avaliações imobiliárias. Se você precisa de uma avaliação para um financiamento, precisa ali avaliar a sua casa, seu terreno, nós estamos então ali à disposição para fazer uma avaliação, né, para que você possa enviar aí, quem sabe, o seu gerente de banco, e aí você conseguir o seu financiamento. Então, para avaliar, quem sabe, aí no inventário, né, estou fazendo inventário, preciso fazer uma avaliação. Estamos à disposição também para fazer a avaliação da sua propriedade. Então, procure-nos no telefone também 045 9954 7626, né? CJ Administradora Imobiliária. Fala com o Claudemir, eu sou o proprietário e também representante da CJ Martins Administradora Imobiliária. Então, são nossos parceiros, queremos agradecer. E quero aqui já desejar a você um ótimo final de semana, um final de semana de alegria, de bênçãos,
né? Que você possa alcançar através da tua fé, através do nosso Criador, nosso Senhor Jesus, que você possa ser abençoado nessa manhã. Eu quero aqui elevar agora nos meus pensamentos, invocar o nome do Senhor Jesus e fazer uma oração para te abençoar nessa manhã. Você que, quem sabe, está nos ouvindo e você precisa realmente receber algo da parte de Deus, nós queremos orar, queremos pedir que o Senhor, nós somos intercessores e nós vamos interceder então, né, a todos que necessitam. Deus sonda e conhece teu coração, exerça a tua fé aí, e aí Deus vai fazer, né, o que você precisa, o que você necessita nessa manhã. Oramos então, e aí retornaremos na segunda-feira, às 8h30 da manhã, com o programa Conexão com Deus. Queremos orarmos então, invocar o nome santo do Senhor. Querido e amado Deus, querido amado Jesus, na tua presença, queremos agora nesta manhã te agradecer por esse dia tão precioso, tão maravilhoso que o Senhor nos deu, ó Pai querido, porque, ó Pai, acordamos e o Senhor tem nos sustentado. E aqui nós estamos, ó Pai, transmitindo a tua palavra através desse programa. Ó Pai, aonde chegar, ó Pai querido, essa palavra, esta oração, o Senhor possa agir. O Senhor sonda e conhece a cada ouvinte, a cada um que está nos ouvindo nessa manhã. Que o Senhor possa visitar através do teu Espírito Santo. E tudo que ele está pedindo com fé, crendo, sem duvidar, o Senhor conceda o desejo do seu coração. Quem sabe, Pai, essa pessoa precisa de um milagre na parte, ó Pai, da sua saúde. Quem sabe precisa, Senhor, de um milagre na sua parte financeira, ó Pai, em várias áreas da sua vida, que o Senhor possa atender e agir. Tu és o Deus de perto, mas é o Deus de longe. Tu és o Deus criador de todas as coisas, e nós cremos no teu poder. E por isso eu lhe peço agora, como intercessor aqui na terra, para que o Senhor venha abençoar a cada um. Abençoa a nossa cidade, abençoa o nosso estado, abençoa o nosso país, nos traz paz, nos traz, ó Pai, ânimo e alegria para continuarmos, ó Pai, aqui enquanto o Senhor nos sustentar. Ó Pai querido, com o seu fôlego de vida, nós estivermos, ó Pai, na tua presença, fazendo o que o Senhor ordenar. É o que eu lhe peço e te agradeço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.